Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Nós vamos ler esse capítulo, depois vamos ler um trechinho de Atos, capítulo 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 25. Festo chegou à província e, depois de 3 dias, subiu de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediam, suplicando-lhe, desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo e, se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, fazendo contra ele muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas Paulo respondeu em sua defesa, não tenho cometido nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo, queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que os homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo para César. Então Festo, depois de falar com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia, em visita de boas-vindas a Festo. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso, pedindo sentença contra ele. Eu lhes respondi que não é o costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia, tinham contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus, que, embora morto, Paulo alega estar vivo. Estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a elas. Mas, tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia para julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele lhe respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e os homens de posição da cidade. E então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse, Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver.
Eu, porém, achei que não havia praticado nada digno de morte. Mas, tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever a meu senhor. Por isso, trouxe-o perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa que escrever. Pois não me parece sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Amém. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos o Teu socorro, a assistência do Senhor nessa manhã, para que nosso coração seja aberto, iluminado, disposto e aproximado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num trecho do livro de Atos, é um trecho longo, que conta toda esse calvário do apóstolo Paulo, do momento em que ele é preso em Jerusalém, até ele chegar a Roma. É uma história aventuresca. Eu lembro que na adolescência, eu e meu irmão, a gente começou a ler muito a Bíblia, a gente pensava que dava para fazer muitos filmes com o livro de Atos. Principalmente o final aqui. O final dá para fazer muito filme. Tem muitos detalhes, né? Até o nome do navio que Paulo pegou, né? Castor e Pollux. Lucas tinha que estar lá para lembrar de um negócio desse. O nome do navio. Então, a história é muito aventuresca, muito interessante e cheia de lições para nós. Quando a gente vê como Paulo lidou com os desafios da missão, a gente aprende como lidar com os desafios da missão hoje. Vendo como Paulo lidava com problemas das igrejas, com problemas de hereges, com problemas de disciplina, problemas doutrinários, problemas litúrgicos, a gente vê isso nas cartas, né? Então, a gente aprende muito com o apóstolo Paulo. E ele mesmo diz que ele foi posto assim como espetáculo para os homens, como exemplo. E aqui nós encontramos um momento muito especial na jornada do cristianismo primitivo, que é o momento em que as autoridades que participaram da crucificação de Jesus, autoridades judaicas e autoridades romanas, são novamente trazidos para ouvir essa mensagem. E um fantasma aparece para eles de novo. O fantasma de Jesus, um tal Jesus. Um tal Jesus que foi crucificado pelas autoridades romanas e judaicas. Mas diz o apóstolo Paulo que ele ressuscitou dos mortos. Isso é muito pesado, irmãos. A ressurreição de Jesus dos mortos desautoriza todo esse sistema de autoridades estabelecidas. Porque se Roma matou, o sujeito tinha que ficar morto, enterradinho lá. Não podia voltar. Se voltasse, né, o fantasma, né, você ainda podia alegar poderes, mas voltar vivo. Então, para que serve a lança de Roma? Para que serve? Se mata o sujeito, ele volta. Então, a gente percebe que a mensagem do Evangelho diz algo a respeito das autoridades. Diz algo a respeito das autoridades. Havia, naquela época, muita gente brigando por política. E, quando a gente lê o texto aqui, a gente percebe que tinha uma conjuntura política ali ao redor do anúncio do Evangelho, que era mais ou menos alheia. Né? Jesus passou ali no holofote das autoridades, eles acharam melhor matar o cara, mas a vida segue depois. Autoridades cuidando das suas coisas, fazendo justiça, muitas vezes fazendo injustiça, lutas de poder, tudo segue em frente. E aí saem a igreja, os apóstolos, para pregar o Evangelho. Mas, em algum momento, o confronto da mensagem cristã com essas autoridades vai acontecer de novo. E de novo e de novo. Quando nós lemos a história do nosso mundo ocidental, a gente vai encontrar isso. Esse confronto, em muitos momentos, acontecendo. Quando, de repente, a igreja aparece e diz para as autoridades
que elas não são tudo isso que elas pensam que são. Quando a mensagem cristã se apresenta dizendo isso, dizendo que essas autoridades estão sob outra autoridade, que a morte e a ressurreição de Jesus mostra que existe um poder maior do que qualquer autoridade temporal, então, de repente, isso lança uma luz diferente sobre o que nós estamos fazendo aqui. De repente, todas essas autoridades pensam, e não incorretamente, que o que elas estão fazendo é muito sério. Mas se existe uma autoridade que andou aqui no nosso meio e que é inacessível às nossas espadas, aos nossos selos, às nossas pedras, então o que nós estamos fazendo é relativo, é menor, é secundário. O jogo não é definido por nós. Pensa nisso. Existe uma comunidade surgindo, e o Império Romano pensava em si mesmo como um império universal. Depois vai vir a igreja cristã e vai dizer que a igreja é que é católica. A igreja é universal. Então, os gregos estavam atrás de universalidade, Alexandre estava atrás de universalidade, os romanos, com o seu império, estavam atrás de universalidade. Mas, de repente, surge uma comunidade ali, pequena, que diz que a universalidade está lá. Ela é a comunidade católica, universal, definitiva. Ela representa o reino que nunca vai cair. E se Jesus ressuscitou mesmo, então a autoridade temporal é toda limitada. Tem um monte de coisa que ela não pode fazer. Ela não pode mais fazer. Ela não pode se achar, se pensar o que pensava. Os reis não são os filhos dos deuses, não têm autoridade semidivina. Eles têm que negociar o que eles têm que fazer com uma outra comunidade, que é essa comunidade que não vai acabar, que é a igreja. Então, isso ainda não estava claro, ainda hoje não está. Mas não estava claro na época, certamente, que aquela pequena comunidade ia ter essa importância toda, historicamente, que essa mensagem ia ter essa importância toda. Então, agora o Evangelho, Jesus envia o Espírito Santo para que o Evangelho seja pregado. E a gente lê lá em Atos que o Evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vai ser dado para que o testemunho seja dado em todos esses lugares. Então a gente pensa nos confins da terra nesse sentido. Na mensagem cristã indo nas extremidades da civilização, nas pontas, atingindo todas as línguas, todas as tribos. Então a gente pensa logo em evangelização, por exemplo, entre indígenas brasileiros ou de outros lugares, ou como a gente alcança países distantes. Então, quando a gente pensa os confins da terra, a gente pensa nisso, né? Em algum lugar longe. Mas, curiosamente, quando nós lemos o livro de Atos, a gente percebe que esse evangelho está se expandindo não apenas, digamos assim, horizontalmente, se espalhando. A gente percebe que ele também está se enraizando, se aprofundando naquele mundo da época. Parece que os confins da terra é mais do que extensão. Porque, gente, naquele tempo, Roma é o centro do mundo, e não Jerusalém. O Evangelho, a gente pensa assim, está vindo de Jerusalém, saindo de Jerusalém para atingir as pontas do mundo. Mas Roma não é as pontas do mundo, é o centro do mundo. O Evangelho, em Atos, começa em Jerusalém, e como nós vamos ver, termina em Roma. E o que é Roma? Roma é o centro do império, é o centro do poder. Então, aqui a gente vê que o Evangelho tem que ser levado para as autoridades. Mas por que tem que ser levado para as autoridades? Então, eu disse que a gente ia ler o próximo texto, Atos 9. Só para lembrar os irmãos, olha que interessante isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 15. Vejam o que o Senhor diz a Ananias. Logo depois da conversão de Paulo, ou no momento da conversão de Paulo, depois da sua visão do Cristo ressurreto. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse:
vai, disse Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Se o Senhor tivesse falado os gentios e os israelitas, fazia todo sentido. Primeiro o judeu e também o grego, não é o que está em Romanos, capítulo 1? Mas aqui tem uma terceira categoria, os reis. Tem uma outra categoria aqui. Além dos israelitas e dos gentios, os reis. Parece que o Senhor Jesus quer que os reis saibam sobre ele. E ele chamou Paulo especificamente para anunciar o evangelho para judeus, para os gentios e para os reis. Ele fez isso. Está aqui no texto. E aí, quando a gente chega no final de Atos, não é exatamente o que está acontecendo? Deus usa esse aprisionamento de Paulo, o Senhor usa a prisão, as cadeias de Paulo, e Paulo sabe o que está acontecendo, para garantir que a mensagem do Evangelho chegue o tão cedo quanto possível aos ouvidos dos reis, das autoridades. Então é por isso que o Evangelho não apenas se espalha em Atos para todos os lugares, mas ele progride para Roma, porque ele tem que chegar nos ouvidos do imperador. Para que isso? Para o imperador se converter? Talvez. Paulo, quando prega, depois o assunto de semana que vem, quando ele prega lá diante de Agripa, né, ele faz a sua defesa e Paulo não perde a oportunidade, então na sua defesa ele aproveita e prega o evangelho, e aí o Agripa até ele olha assim, isso é muito pouco para eu me converter, você está muito apressado. Aí o Paulo responde assim, tão rápido quanto possível, eu não vou perder a oportunidade. Claro que não falou dessa forma, mas depois você leia aí, Atos 26, que você vai ver que é isso que aconteceu. Então, Paulo não vai perder a oportunidade de pregar o evangelho. Mas a gente percebe que Deus está usando esse sofrimento de Paulo para garantir que ele chegue aos ouvidos do imperador. O imperador Nero, quem é o imperador nessa época, gente? Nero. Quando Paulo escreve Romanos, quando Paulo é preso em Roma, Nero é o imperador, mas Nero ainda não é esse sujeito terrível, né? O relato histórico diz que os primeiros 5 anos de Nero foram bastante ordeiros. O Nero era bem visto, porque ele estava sob influência de Sêneca, o grande Sêneca. Inclusive, tem algumas coisas que ele fala parecidas com Paulo. Então, eu fico imaginando se Paulo encontrou Sêneca quando foi lá. Eu tenho essa curiosidade. É uma das coisas que eu vou perguntar para ele. Lá em Roma, né? Ele ficou em Roma ensinando um tempo. Vocês vão ver isso no final de Atos. Então, nesse período, o Nero não era esse sujeito terrível, não era a besta do Apocalipse ainda. Depois, a igreja surge uma história, né, baseada em alguns trechos das Escrituras, uma história de que Nero, inclusive, voltaria depois. E seria o anticristo. Porque o cara mais parecido com o anticristo que a igreja primitiva viu foi Nero. Então surgiu essa lenda na igreja primitiva, baseada inclusive em algumas leituras de Apocalipse, de Daniel, de que Nero voltaria. Porque o anticristo vai vir, então certamente vai ser tipo Nero, como Nero foi. Mas nessa época Nero ainda não era esse sujeito terrível. Paulo então diz, eu vou para Roma. E ele escreve a carta aos romanos, para a igreja de Roma, dizendo lá que não há autoridade que não venha de Deus. Ele diz isso para os cristãos de Roma. E Nero já estava lá, sentadinho no trono dele. Não há autoridade que não venha de Deus. E aí ele diz também em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, o que quer que venha das autoridades não é maior do que o que Deus está fazendo. Elas estão debaixo do Senhor. Então isso deu para a igreja essa capacidade de entender que se as autoridades estavam se levantando contra ela, isso foi a providência divina. Então Deus queria que a igreja tivesse a mesma coragem que Jesus teve quando as autoridades se levantaram contra ele. E é por isso que a igreja não murmurou,
quando veio a perseguição de Nero. E assim como Jesus tomou a cruz dele, a igreja tomou a cruz dele. E, eventualmente, o império ia cair sob a mensagem do Evangelho, como a gente sabe. Isso ainda levar um tempo para acontecer. Mas, irmãos, aqui nós temos, então, Paulo apelando para César. A gente leu aqui. Ele foi inicialmente, o Festo, o cara chegou, novato, né? Félix saiu do poder, entra Festo. Então, Festo imediatamente quer negociar termos com os judeus. E como ele não queria também ceder tudo, então ele fala assim, olha, vocês querem julgar esse cara, venham comigo, então, eu não vou mandar ele aí para vocês. E aí, quando eles apresentam o seu caso diante de Festo, os judeus, o Festo querendo agradar os judeus, porque ele precisava fazer essa negociação política, veja só, ele não podia soltar Paulo para não ter problema com os judeus. Mas Paulo era um cidadão romano, então ele não podia entregar para os judeus de qualquer jeito, uma sinuca de bico, gente. O Félix, ele não sabia como resolver, deixou Paulo preso lá para o próximo resolver, né? Aí chegou o Festo e falou assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Não posso entregar para os judeus. Aí ele perguntou, você não quer ir lá, Paulo? De repente você quer ir lá? Porque você sabe que tinha um arranjo para matar Paulo já de muito tempo, né? Teve uns caras, 40 homens, fizeram um juramento que não ia ficar sem comer nem beber, iam matar Paulo. A essa altura já tinham morrido, né? Não iam comer nem beber até matar Paulo. Então, eles abriram uma exceção lá. Ninguém sabe dessa história. Mas o povo queria matar Paulo. Então, Paulo olhou e ele sacou, né, que ali tinha um jogo político, e aí ele dá essa resposta, então, para o Festo. Fala assim, olha, é o seguinte, eu sou cidadão romano. Como cidadão romano, eu tenho direito de apelar ao imperador para ir no tribunal lá em Roma. Então, eu vou usar meu direito, porque eu já vi que aqui ninguém vai resolver nada. Mas não era só isso que Paulo queria. Quando a gente lê Romanos, a gente aprende que Paulo ia pregar o evangelho em Roma. Ele fala isso na carta aos Romanos. Então, para Paulo, era a coisa mais natural do mundo. Ele olhou aquela situação e falou assim, olha, tem uma saída para cá. O Senhor já disse que não é para eu voltar para Jerusalém. Então, eu vou apelar para o imperador e vou para Roma. Porque eu tenho que ir para lá pregar o evangelho. Eu tenho que chegar em Roma. Então, Paulo, de repente, no meio do seu sofrimento, ele tem sua grande oportunidade. Porque ele foi chamado para isso, para pregar o evangelho para todo mundo e para as autoridades. E agora ele está diante das autoridades. E ele prega para todo mundo, né? Aqui em Atos, capítulo 25, o Lucas dá essa ênfase. Olha que legal isso, capítulo 25, verso 23. O Festo surge essa oportunidade, né? O Festo fala com o rei Agripa, e o Festo era governador, né? Então ele cuidava de uma parte que incluía Jerusalém, e o rei, Herodes Agripa, cuidava de outra parte, né? da Palestina. Então veja só, verso 23. Agripa e a irmã dele, não era esposa, a irmã dele, Berenice, vieram com muita pompa, olha isso, e entraram no auditório com os chefes militares e os homens de posição da cidade. Gente, a nata da autoridade política da região foi reunida ali. A chance de Paulo. A nata foi reunida ali. Então, Paulo chega no capítulo 26, vocês vão ver que ele faz a sua defesa. Mas a sua defesa é o seu testemunho a respeito de Jesus. Que o Agripa acaba pescando, né? Você está querendo me converter, né, Paulo? Ele percebe isso. Então, Paulo usa a oportunidade diante daquelas autoridades para pregar o evangelho. Então, isso aqui mostra para nós, é algo que a gente vem vendo já há algum tempo, esse outro movimento do Evangelho, que é esse movimento do Evangelho para confrontar os poderes temporais, para que eles saibam que há um Deus no céu. Eles têm que saber disso. E é qualquer um, não é porque, enfim, Paulo apela para César aqui, era um César bom, né? Talvez ele, não sei se ele ia ter essa ideia se o Nero já tivesse começado a aprontar as dele, a gente não sabe. Mas Paulo faz questão, inclusive, em Atos 25, de dizer que ele não cometeu nenhum crime contra o templo e contra a religião, que essa era a acusação dos judeus, mas também não cometeu nenhum crime contra César. Ele ainda diz isso. E a gente percebe, e isso é muito interessante, que Paulo tem uma mensagem que vai enquadrar as autoridades, mas transcende a política normal de confronto com as autoridades. Ele diz claramente o seguinte, olha, eu não estou em nenhuma luta contra Roma. Ao contrário do que o pessoal está dizendo aí. Eu não estou numa batalha contra Roma. Eu estou noutra situação, estou trabalhando com outra coisa. Ele sabe muito bem que Jesus está acima do imperador.
Abre sua Bíblia em Colossenses. Depois a gente vai ler Mateus 10. Olha só, Colossenses capítulo 1. Versículo 16. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todos os poderes, irmãos. Irmãos, esses nomes, tronos, dominações, principados, poderes, não são, em primeiro lugar, nomes de hierarquias angelicais. Então, a gente aprendeu, por causa de anos de teologia da batalha espiritual, a pensar em principados e potestades como demônios. Não é que isso é errado, é que é incompleto. Se você ler Efésios, você vai ver que Paulo usa esses termos para se referir a forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6. Mas aqui em Colossenses nós vemos Paulo usando essas palavras para se referir a poderes visíveis e invisíveis nos céus e na terra. É muito claro aqui. Então Paulo está falando sobre todas as ordens de poder, todas as ordens de autoridade. Por meio de Jesus foram criadas todas as coisas, mas entre as 1000 coisas que o Senhor criou, que Deus criou por meio de Jesus, Paulo retira um único exemplo, uma única categoria. Qual? A dos poderes. Ele podia ter dito que no Senhor foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as galáxias, os quásares, os buracos negros, as estrelas, os planetas. Bom, ele não ia falar isso tudo porque ele não sabia que isso existia, né? Apesar de tem gente que acha que está tudo na Bíblia, né? A ciência moderna, mas não está, não. Mas Paulo podia ter dito o seguinte, ele podia ter dito as aves, as feras da terra, todas as plantas, todos os continentes, as montanhas, as rochas. Ele não citou nada disso. O sol, ele não falou nada disso. Do que ele fala? De autoridades. É a única categoria de coisas criadas por Deus que ele cita aqui em Colossenses para dizer que tudo foi criado por meio de Jesus. Por que isso? Porque Jesus é o Messias. Isso é a expectativa do Antigo Testamento. Existem vários reis por aí, mas existe um ungido. Então é o que nós temos no Salmo 2. Todas as extremidades da terra vão ser entregues a Jesus, que é a autoridade máxima. E os reis têm que beijar o filho, porque a sua ira contra o mal está vindo. Então, Jesus é o Messias nesse sentido. É uma autoridade nesse sentido. Claro, isso significa que Jesus governa os poderes políticos, temporais? Governa. Mas ele não governa do mesmo nível. Jesus não governa apenas porque é o mais forte de todos. É porque ele é divino, ele está num nível acima dessas autoridades. Ele é o criador delas, é o que diz Colossenses capítulo 1. E veja o que diz o verso 18. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque foi da vontade de Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Paulo diz aqui que Jesus morreu não apenas para nos salvar individualmente, para a gente ir para o céu. Ele morreu também para reconciliar consigo mesmo todos os poderes que se rebelaram por causa da queda. Na cruz, Deus estava reconciliando consigo todas as coisas, mas lembra, qual foi a lista de todas as coisas que Paulo fez? Autoridades, visíveis e invisíveis. Então, Jesus reina agora até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Até que todas as autoridades reconheçam que ele é o Rei dos Reis. É por isso que o Evangelho não apenas vai para todos os lugares,
para todos os povos e línguas, mas ele também tem que subir para todas as autoridades, porque elas precisam saber que existe o Messias. E isso muda, então, o que elas estão fazendo, porque elas vão olhar a sua atividade sob outra luz. Veja Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Vejam, irmãos, a inocência, a santidade, a obediência de Jesus até o fim na cruz, o fato de que nenhum poder temporal pôde mudar o coração de Jesus e a relação de Jesus com o Pai e os seus amigos, mostrou que havia em Jesus uma bondade e um amor invencíveis. E depois Jesus ressuscita dos mortos. O que isso significa a respeito dessas autoridades? Sem fazer nenhuma guerra, sem nenhuma espada, nenhum tiro de canhão, Jesus derrotou todas as autoridades visíveis e invisíveis, na cruz e na ressurreição. Todas foram para o bolso de Jesus. Então, isso tem que ser dito para as autoridades, para que, de repente, elas se lembrem de que não são deuses, mas criaturas. Elas precisam saber disso. E quem vai contar isso para elas? A igreja. Só que isso não vai acontecer necessariamente em circunstâncias confortáveis. A gente vê que Paulo está fazendo isso aqui porque foi preso, né? Ele foi preso. E ele vai perder a cabeça em Roma. Ele não sabia disso, mas nós sabemos. Ele ia perder a sua cabeça em Roma, sob esse imperador, ao qual ele apelou. Mas Paulo tem que cumprir sua missão. E a sua missão, nesse momento, não é, atenção, irmãos, mudar o mundo. Qual é a principal tarefa política da igreja? Não é mudar o mundo, irmãos. Porque isso aí só a nova criação pode fazer. A gente já sabe. Você já leu sua Bíblia. Você sabe que tem que acontecer a ressurreição dos mortos. O novo céu e a nova terra nos quais habitará a justiça, é o que diz o apóstolo Pedro. Nós temos que aguardar esse momento. A tarefa principal da igreja, e aí isso sim salga o mundo, impede que o mundo fique podre, insuportável. A principal tarefa da igreja é ser essa luz sobre o monte. Essa cidade sobre o monte, trazendo a mensagem do Senhor aonde ela estiver, dando testemunho. E isso, então, aí sim, isso pode fazer com que algumas autoridades, não todas, se humilhem diante do Senhor. E aí a igreja salga, porque aí você pode ter tempos de shalom, tempos de paz, antecipando a vinda do Senhor. Mas a tarefa principal, vejam que a luta está no outro nível, né? Por isso que Paulo fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vamos entender isso aqui. Paulo não está nos ensinando a habitar na espiritosfera, não é isso. O que Paulo está ensinando é que a igreja batalha em outro nível. A igreja não conta o tempo em termos de períodos eleitorais. A igreja tem uma influência muito maior do que César pode compreender. Muito maior do que César pode compreender. A gente tem, né, no nosso sistema político contemporâneo, tem esses poderes diferentes, né? Tem o poder legislativo, né? Tem o judiciário, tem o executivo, né? A gente herdou isso de Montesquieu e outros caras. E você tem depois o que alguns chamam de quarto poder, né? Você tem a mídia. Mas antes disso tudo, gente, tem um poder zero. E o poder zero é o mais fraco. É o mais fraco de todos.
Então pensa ali em Jesus. Jesus, enquanto estava sendo vencido, estava vencendo. A igreja, enquanto está sendo vencida aqui em Atos, está vencendo. Porque a igreja traz a verdade. E o executivo, o legislativo, o judiciário e a mídia não têm poder contra a verdade. A verdade é invencível. Ela vai prevalecer, não tem jeito. A verdade não são apenas ideias verdadeiras, informações verdadeiras, mas a verdade sobre quem é o homem, sobre o fato de que o homem é uma criatura alienada de Deus, que só pode voltar para Deus se o próprio Deus o atrair, e que, consequentemente, todas as autoridades são servos de Deus. Então é isso, as autoridades podem se levantar contra a igreja, como fizeram em Atos e continuam fazendo, mas a igreja continuará existindo pelo poder da ressurreição para lembrar essas autoridades que elas são criaturas de Deus, servas de Deus e vão prestar conta a Deus. Então esse, irmãos, é o poder zero. Esse é o poder zero. E Paulo é um representante desse poder. E ele vai, então, se apresentar a essas autoridades para dizer exatamente isso. Olha, esse Jesus que os judeus quiseram matar e vocês, romanos, mataram, ressuscitou dos mortos. Ele não tinha que dizer mais nada, bastava ele dizer isso. O Festo ficou impaciente, né? Vocês vão ver semana que vem, ele ficou impaciente assim. Você está estudando demais, Paulo, ficou louco. Ele dizia, está lendo demais. A fala dele certamente foi muito boa, muito apropriada para um governador romano se impressionar com a sua qualidade retórica, de argumento, e, ao mesmo tempo, achar que ele estava doido, né? Mas Paulo não estava doido. Ele está ali anunciando a verdade sobre Jesus. Abre sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Aqui nós temos um trecho em que Jesus nos dá orientações muito claras a respeito de como o testemunho deve ser dado, e particularmente diante das autoridades. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Leia isso aqui, imagine Jesus dizendo isso para Paulo, preparando o apóstolo Paulo para esses encontros que ele teve desde a sua prisão em Jerusalém. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Como é que faz para fazer as duas coisas? Mas a gente vê Paulo fazendo isso. Paulo não está fazendo nada contra pessoas ou contra as autoridades em si. Isso é muito interessante. Paulo, gente, lá em Romanos, ele foi tão claro quando ele diz que não há autoridade que não venha de Deus. Mas Paulo sabe muito bem que quando ele anuncia que o selo romano foi quebrado e Jesus ressuscitou, ele está dizendo para as autoridades romanas que elas não são o que pensam. Mas com isso, humilhando essas autoridades, ele não está atuando contra as autoridades em si. Na verdade, autoridades que não aceitam a sua criaturidade e querem agir como se fossem divinas, é que são rebeldes contra Deus e estão se destruindo umas às outras. Quando nós desobedecemos uma autoridade, quando ela desobedece a Deus, nós não estamos desobedecendo a autoridade. A gente está agindo em favor do bem, que é a única fonte de toda a autoridade. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem uma mensagem gravada lá no YouTube. A autoridade do bem, é a nossa explanação de Romanos, capítulo 13. Paulo fala isso mesmo, olha, eu não fiz nada contra o imperador. Eu não fiz nada contra Roma per se. Não estou negando as autoridades. Só que o que Paulo está fazendo vai abalar os fundamentos do Império Romano. A gente sabe disso pela história. Versículo 17. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Irmãos, estão vendo que isso aqui é uma agenda divina? Levar filhos de Deus diante de autoridades e reis é uma agenda de Jesus.
E é engraçado que é exatamente o que aparece em Atos 9, é o que o Senhor diz para Ananias. Exatamente isso. Olha, você vai dizer isso para Paulo, porque ele foi chamado para fazer isso. E é por isso que ele vai lá para Roma falar com o imperador. Verso 19. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala por meio de vós. Irmãos, vejam outra coisa, que interessante isso aqui. O que o Senhor diz para Ananias, em Atos 9, é que Paulo é um instrumento escolhido. Instrumento. É isso que Deus diz para Ananias, isso que Deus diz para Paulo. Então, imagina que Paulo, naquele momento em que ele está ali diante daquelas autoridades, pensa naquilo, gente. Você não ia tremer nas bases? O rei Agripa, com todos os chefes militares e todas as pessoas importantes da Palestina, todo mundo ali reunido para ver o que Paulo ia dizer. O Festo arranjou aquilo porque ele precisava construir, na verdade, uma boa introdução ali do problema, uma boa apresentação do problema para Paulo ser encaminhado para o processo. Para o processo subir, ele tinha que dizer alguma coisa. Então, ele organizou aquele evento. Mas, irmãos, pensa nisso, é de tremer as pernas. Mas Paulo, com certeza, com tantas experiências, ele se lembrava de que ele era um instrumento. Paulo não interessa. Não é a questão de ser Paulo. Se fosse outra pessoa, Deus dava um jeito. Não é o que a gente lê aqui? Que não é para se preocupar, porque o Senhor sabe o que tem que ser dito. Então, isso nos faz lembrar dessa dimensão apostólica da igreja, do testemunho da igreja. Quem é Paulo? Paulo é um representante de Jesus. Então, Jesus está implicado, envolvido naquilo ali. Ele não deve se pensar sozinho, nem agindo em seu favor. Então, não tinha por que ele ficar com medo naquela situação. Não é o que Jesus fala aqui? Existe um grande perigo, não é isso? Mas vamos ler o trecho todo. Versículo 31. Não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então vejam que ele está ali para quê? Está ali para apresentar Jesus, e não para apresentar simplesmente a sua defesa. Vejam como Paulo foi consistente nisso aqui. A melhor defesa que ele podia apresentar seria essa mesmo, confessar Jesus. E aí, quando a gente lê o argumento dele, está no formato certinho de recursos, de formas retóricas usadas em tribunais naquela época. Paulo era um cara instruído. Então, o formato está lá certinho. Só que o conteúdo do negócio é o testemunho de Jesus. Ele está lá para confessar Jesus diante dos homens. E olha o que ele sabe que está acontecendo, versículo 40. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Então, talvez você pense assim, nossa, mas eu não sou igual ao Paulo, nunca vou parecer diante de um rei como Agripa. Mas olha o verso 42. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, de modo algum perderá a sua recompensa. Irmãos, na verdade, a igreja tem que ter essa consciência apostólica, sabe? Ela está aqui para sinalizar o reino de Deus, do jeito que for. Pode ser em tempos de paz ou em tempos de grande conflito, como aconteceria logo depois, com a perseguição vindo de Nero. Mas a igreja é um instrumento de Deus, como Paulo é um instrumento de Deus, para que o testemunho de Jesus chegue lá. Então, é importante que você se veja assim. Você não pode pensar, se você é realmente cristão, pensar a respeito de você como apenas um membro da igreja X, ou como um cristão que tem seu relacionamento com Deus e ponto. Você é um representante do Senhor. Consciência apostólica é isso. E a igreja entendeu desde o início que não apenas os 12 apóstolos eram apóstolos, mas que a igreja inteira é una, santa, católica e apostólica. A comunidade cristã existindo, pregando o evangelho, fazendo as suas coisas, mesmo
mesmo que ela não esteja nem um pouco envolvida com as atividades políticas. O mero fato da igreja existir por razões superiores a quaisquer razões políticas, o fato dela viver por uma agenda e por uma lógica que transcende e pode ser incompreensível para os projetos políticos, isso é a política da igreja. Simplesmente por existir, ser quem ela é, ela mostra a criaturidade, a finitude e o verdadeiro destino dos poderes temporais. Então a igreja tem que fazer isso. Vamos ler o trecho todo, que esse trecho de Jesus aqui em Mateus é muito precioso. Versículo 21. Tudo isso é o que está acontecendo com Paulo, gente, ali em Atos. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Vejam aqui, irmãos, não é isso que está acontecendo com Paulo? É isso que está acontecendo. Esse é um meio difícil de dar testemunho. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra, pois não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos da família. Veja, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Entenda bem. Se Jesus, sendo Jesus, os caras quiseram matar ele, mataram Jesus. Então é o seguinte, esquece a ideia de você ser querido. Ser crente e ser querido, esquece isso. Tudo bem, você não precisa ser insuportável, chato, você pode ser uma pessoa legal. Tudo bem, nesse sentido, né? Nesse sentido, você deve ser uma pessoa querida. Mas, meus irmãos, vamos largar a mão da ideia de que a coisa mais importante que o cristão precisa fazer é ser amigo de todo mundo. Não. Tem coisas mais importantes. Tem um testemunho para ser dado. E Jesus já mandou real aqui, ó, raciocina. Jesus falou assim, olha, pegou os discípulos e falou assim, ó, vem cá, gente. Pessoal, vocês estão vendo aí, o pessoal está me chamando de diabo. O que você acha que eles vão pensar de vocês? Que de vez em quando fazem umas diabruras, inclusive. Como foi o caso de Pedro. Então, Jesus mandou real aqui. A gente tem que dar testemunho, mas não vai ser sob fogo cerrado. Vai ser sob fogo cerrado. Não é para a gente surpreender com ódio, não, irmãos. Isso, em alguns momentos, pode emergir. Acontece. No Brasil acontece pouco, mas por aí no mundo a coisa está terrível. A perseguição contra cristão no mundo cresceu terrivelmente nos últimos anos. Eu acho que eu já mencionei isso aqui para os irmãos. Na Páscoa desse ano, o bispo de Truro, na Inglaterra, apresentou um relatório para o Ministério das Relações Exteriores britânico, por encomenda, né, do secretário lá, deles, mostrando que existe a evidência de que a religião cristã é hoje a mais perseguida do mundo, na Páscoa desse ano. É a mais perseguida do mundo. Então, isso levou vários países a escolherem pessoas com essa função de proteger liberdade religiosa fora de cristãos. É a religião mais perseguida oficialmente no mundo. E a gente está bem aqui. O Brasil está bem, gente. Mas os irmãos por aí estão perdendo casa, perdendo emprego, separados de família, em alguns casos mais radicais, morrendo. Está acontecendo isso hoje. E a gente tem que ficar esperto, né? Essa semana aí, pegaram a igreja de Sara Nossa Terra lá no sul e quebraram as guitarras, caixa de som, fizeram xixi no altar, destruíram a igreja toda lá. Isso foi agora, quarta-feira, quinta-feira. Então, assim, também as liberdades fundamentais não são coisas que aparecem por acaso. Elas têm que ser protegidas, guardadas e tal. Isso é outra história. Mas o que é o ponto importante aqui? Isso não é para a gente surpreender, gente. Não é para surpreender. Se a igreja estiver presente, fazendo o trabalho dela, vai atrair o ódio mesmo. É o que o texto diz. Jesus avisou. Se foi comigo assim, não vai ser com vocês. Mas, diz o verso 26, não temais,
Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Como que a gente vai enfrentar? Como é que o poder zero atua? Essa é a função dele. Versículo 27. O que digo às escuras, dizei-o às claras. E o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. A igreja tem que dar testemunho. Não parar de dar testemunho. Isso é que ela não pode parar. Ela tem que continuar dando o testemunho. A verdade é invencível. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de meu Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Eu imagino Paulo recitando isso. Porque vocês sabem que na época o pessoal não andava com a Bíblia no bolso nem no celular. Era tudo memorizado. Então, eu imagino, gente, Paulo lembrando disso aqui, repetindo, cara, está acontecendo comigo, Ananias falou, Jesus tinha falado, está acontecendo comigo, eu estou lá com as autoridades, minha família quer me matar, meus irmãos judeus querem me matar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não posso ficar com medo, eu tenho que falar a verdade de novo, em todas as oportunidades que eu tiver, e se eu tiver que morrer, não tem problema, porque nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai cair. Quer dizer, eu mostrei essa história aqui, né? Todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, né? Os passarinhos não morrem se não for da vontade de Deus. Então, o que vai acontecer é o que tem que acontecer. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, imagina Paulo lembrando disso ali, gente. E Paulo sabe que assim, ele podia tentar fazer uma conciliação, não podia. Versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre homem e seu pai, filha e mãe, e nora e sogra. E os inimigos do homem serão os da própria família. Né? É claro que, num sentido, o Senhor quer trazer shalom. Jesus reconciliou todas as coisas consigo mesmo na cruz, não é isso? A gente acabou de ler lá em Colossenses. Mas falsa paz Jesus não veio trazer. Paz negociando com coisa errada, Jesus não veio fazer. Paz com a igreja deixando de pregar o evangelho dela para falar alguma coisa agradável, isso Jesus não veio fazer. Essa paz, não. Então, a igreja vai ter que falar o evangelho verdadeiro. E isso vai trazer conflito. E aí Jesus avisou, olha, vocês vão pregar, eu mandei vocês pregarem, e na hora que vocês me confessarem diante dos homens, isso vai trazer conflito. E os seus parentes vão ficar contra você. E eu vim trazer isso. Então, isso é para você enfrentar. Então, os cristãos, por um lado, estão trabalhando pela paz, e por outro, não. Eles estão trabalhando pela shalom de Deus, mas não vão negociar qualquer coisa. Porque a gente não pode deixar de pregar o evangelho. Não podemos deixar de falar a verdade. Mas aí nós temos esse anúncio, então, no versículo 37, olha aqui, nós temos um contexto. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? Que você tem que pegar a mensagem de Jesus e anunciar e viver aquilo ali. E se for pedido para você que você amacie essa verdade, para que ela seja aceitável, aí você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você ama mais os outros, o pai, a mãe, o país, a família, do que Jesus. E se você fizer isso, você vai perder sua alma. Mas se você for fiel e você anunciar a verdade onde você está, quem te recebe, está recebendo o próprio Deus. É o que Jesus disse. Agora, irmãos, pensem em Paulo e pensem na nossa tarefa hoje. Isso vale para todo mundo, meus irmãos, todo mundo. Isso vale para os filhos e a esposa diante da autoridade do marido e dos pais. Isso vale nas autoridades aí temporais, em geral, autoridades escolares, autoridades públicas, autoridades no mundo civil, mesmo no mercado, não importa. Onde existe estrutura de autoridade, liderança, força, aonde existe uma autoridade, em algum momento, você vai ser chamado a fazer essa escolha. E você precisa fazer a escolha de Paulo, a escolha de dar testemunho diante dos reis. Você tem que lembrar disso que Jesus falou e do exemplo que Paulo deu.
Você vai ter um dia que você vai estar diante de uma autoridade. E ela vai querer que você abra mão da sua fé. Que você diga que não é bem assim. Que você negocie alguma coisa. Então, nessa hora, você tem que lembrar que você não pode fazer isso. Porque você é membro dessa igreja apostólica. Você é um representante de Jesus onde você está. E o Senhor falou, mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que você se ache minúsculo, não importa. Jesus falou, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você é recebido por alguém, enviado por Jesus, o próprio Deus está se aproximando dessa pessoa. Não negue isso a ninguém, nem aos reis. Vamos orar. Eu quero pedir que você tenha coragem, porque é o que Jesus falou ali. A gente precisa de coragem, é o que Paulo precisou, é o que a igreja primitiva orava. Coragem. Coragem para a gente confessar Jesus na arena pública, diante dos homens. Enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor, peça isso a Deus. Você tem seu contexto de trabalho, de vida, de serviço. Em algum momento você vai ser desafiado. Peça ao Senhor coragem, que tire do seu coração o medo, que te dê a força necessária para você confessar Jesus diante dos homens. Se você pecou nisso, confessa ao Senhor enquanto a gente se prepara agora para a ceia.